Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa nova aula. Hoje iremos tratar sobre gerenciamento de operações e tecnologias de processo, da nossa disciplina. Então, quando a gente fala em administração da produção, nós vamos estar sempre relacionando conceitos e ferramentas de gestão e com a administração desses sistemas produtivos, que é exatamente todas as atividades que vão estar relacionadas à produção de um produto ou serviço. Lembrando que eles estão aí sendo diferenciados principalmente pelo conceito da tangibilidade. O gerenciamento das operações geralmente são funções desempenhadas por um gerente de produção, que é um ramo onde o administrador pode atuar. Hoje nós temos até o curso de engenharia de produção, que forma também profissionais voltados para essa área, mas também ainda é um campo muito bem explorado pelo administrador. Como a tecnologia de processo está diretamente relacionada com essas áreas, esse profissional precisa saber o suficiente sobre os princípios por trás da tecnologia. Com o passar do tempo, nós sabemos que a tecnologia hoje ela acabou conquistando uma importância muito grande, não apenas dentro do processo produtivo, mas como de outras atividades e dentro da própria sociedade, tendo visto que nós somos impactados diariamente de forma bastante positiva por essas tecnologias. Então, existe uma importância que o profissional que deseja atuar nesse setor da gestão da produção tenha uma afinidade, esteja aí disponível para aprender mais sobre essas tecnologias. Até mesmo porque a inserção dessa tecnologia, ela possibilita uma maior visibilidade e também atratividade no desempenho do produto final para o consumidor, que no caso é a pessoa que vai fazer uso desse produto ou serviço. E as empresas, no geral, elas primam pelo lucro, então desejam atingir esse consumidor, fazendo com que ele consuma cada vez mais o que foi produzido. Então, mediante isso, é necessário não só conhecer sobre a administração de produção, mas também ter essa afinidade com tecnologia e manter-se atualizado em relação às mudanças que ocorrem dentro da área que você está atuando. Quando a gente fala sobre planejamento e controle, pessoal, está muito relacionado com operações diárias. É exatamente o planejamento que você faz das atividades que serão desenvolvidas dentro do processo produtivo e levando sempre em conta aqui os recursos disponíveis, tendo visto que quando a gente fala esse ambiente empresarial, realmente precisa de investimento e eu vou estar precisando aí de insumos, de recursos para estar fazendo essas atividades. Então, já entra aqui a respeito dos recursos disponíveis. A gente sabe que muitas vezes esses recursos podem ser escassos, então já entra a necessidade de fazer uma boa gestão desses recursos. Ainda sobre o planejamento, o nosso slide aqui ele mostra que qualquer organização deve planejar. Isso aí é uma é uma dos conceitos mais debatidos na área da administração. O planejamento não tem como separar o planejamento da gestão da administração. Então, não importando o porte e nem a atividade que essa empresa faça, nem se ela trabalha com produto ou serviço, o planejamento deve estar presente constantemente dentro das suas rotinas, até mesmo ajudando a se melhorar suas atividades, ajudando a melhorar seus sistemas e assim contribuindo para resultados melhores. Quando eu falo resultados melhores, inclusive um melhor aproveitamento dos recursos e possivelmente uma maximização aí do lucro. Esse planejamento, quando eu falo sobre a natureza do estoque e controle do sistema, de como planejar isso dentro do nosso conteúdo, aqui quando a gente está falando de planejamento e controle de produção e também de estoque, nós temos, temos aqui essa divisão, ela é dividida em três categorias. O a longo prazo, onde aborda-se a gestão da capacidade produtiva a longo prazo, é um planejamento de controle de longo prazo, são necessários para desenvolver instalações, equipamentos e processos. Por que isso é a longo prazo?
principalmente porque esses itens que eu acabei de sublinhar para vocês, eles demandam um maior investimento, então é preciso, de fato, estar com planejamento assertivo para não trazer riscos para a organização. Já a médio prazo são os planos de emprego, estoque, modificações de instalações e fornecimento de materiais, que tem como objetivo um planejamento mais detalhado com base na visão futura da demanda. Então, aqui, quando eu falo no planejamento a médio prazo, eu vou estar relacionando aqui principalmente com a previsão futura de demanda. É mais um campo, um setor que vai estar que é um planejamento que vai ser feito também com base em dados e análise de dados. Então, eu preciso relacionar como é que está a minha demanda para fazer esse planejamento a médio prazo. Já a curto prazo, são os planos de produção dos produtos acabados, de operações ou de compra de materiais, de qualquer operação necessária para o sistema. Aquilo que acontece de maneira mais corriqueira e que geralmente você consegue fazer sem, através de um processo de tomada de decisão mais rápido, tendo visto que não traz grandes riscos para a organização. Sobre a natureza da demanda, gente, como é que está a demanda do que está sendo produzido? Mencionou-se que o planejamento e controle é um processo de conciliação entre demanda e suprimento. Exatamente, demanda aqui que vai ser a minha previsão de saída e suprimento, que é aquilo que eu tenho, que eu vou utilizar para estar produzindo. Então, é necessário fazer essa conciliação. Esses dois itens precisam ser objetos de constante análise e, portanto é dependente. Ou seja, esse processo de conciliação, ele ocorre aí de uma dependência entre demanda e suprimento. O que pode dificultar o processo é a incerteza no suprimento e na demanda. Essa natureza ela pode ser dividida em dois tipos, que é o que eu vou falar aqui para vocês. E o que eu posso, quando ele fala que dificultar esse processo, é porque a demanda ela é dinâmica, ela pode ser alterada através de fatores externos. Então, eu posso ter um aumento ou uma diminuição dessa demanda através de algumas intercorrências que são de ordem externa à empresa. Então, aqui eu tenho a demanda dependente, que é a necessidade de um produto ou serviço ocasionado pela necessidade de qualquer outro produto ou serviço. Então, essa demanda dependente, pessoal, é um produto ou serviço que eu vou comprar e que ele faz necessário ter um outro produto, um outro serviço que venha fazer esse complemento. Por exemplo, suponhamos que eu compre um carro, eu vou precisar comprar um outro produto para não estar utilizando esse carro, que no caso é a gasolina. Suponhamos que eu vou comprar, um pincel recarregável. Eu vou ter o produto pincel, mas também vou precisar de um outro produto, que no caso é a tinta. E outro tipo de demanda, ele ocorre de maneira independente, ou seja, você pode comprar um produto ou um serviço independentemente de precisar de um outro ou não. Essa figura aqui é só para ilustrar, já que a gente está falando de planejamento e controle. Então, quando a gente está nessa área de produção, as atividades, elas realmente requerem um planejamento mais concreto, até mesmo para não ter o desperdício de recursos ou para não ter ausência de produtos para atender a demanda. Então, é preciso você estar norteado quando você vai fazer, quanto vai fazer, em que ordem vai fazer, as atividades e se as atividades estão conforme o plano. Então, esse planejamento aqui, ele é um planejamento quase que coringa para muitas atividades da administração e deve nortear aí a programação diária, não só do gerente de produção, mas de outras pessoas que trabalhem nesse ramo, nesse setor. Etapas para o planejamento e controle. Então, o gerente de produção, ele deve reconhecer o processo, saber quais são as atividades que tem dentro desse processo produtivo e acompanhar todas as etapas. Aqui ele mostra para a gente que são 3 as etapas de decisões, e mais para frente aqui nós temos
comentários sobre elas. Na primeira etapa, a medição da demanda e da capacidade. Lista alguns requisitos para a medição da demanda, os quais são ser expresso em termos úteis de demanda, apresentar uma boa citação, considerar as incertezas das operações. Essas incertezas são as intercorrências que podem ocorrer tanto de ordem interna quanto externa e considerar sazonalidade influente nos resultados. Sazonalidade, pessoal, é porque vai ter período do ano onde eu vou ter uma demanda maior e período do ano que eu vou ter uma demanda menor. Por exemplo, pegando por base uma loja de roupas, a gente sabe que existe alguns meses do ano onde eu vou ter aí um pico maior de venda, geralmente datas relacionadas a festividades de fim de ano, Natal, Ano Novo, ou quando há alguma comemoração na região onde essa loja está instalada. Então, isso eu trato por sazonalidade, que é essa mudança no perfil de consumo dentro de um determinado período. Na etapa 2, ele fala da identificação das políticas e alternativas da capacidade. Ela utiliza os resultados da primeira para estruturar esse planejamento, considerando assim os 3 métodos alternativos para variações da demanda. Então, ela pega o resultado dessa primeira e já procura prever quais são as alternativas que vão ser aplicadas mediante aos resultados aqui, mediante essas alterações que podem ocorrer aqui na etapa 1. Tendo em vista que essas alternativas elas vão ser pensadas exatamente para atender às variações da demanda. E a terceira etapa é a escolha de uma abordagem e controle de capacidade. Antes de escolher qual alternativa política de capacidade, analisa-se as consequências da política, com o auxílio das ferramentas e representações acumuladas de demanda, capacidade de planejamento e a capacidade como uma questão de fila. Então, na terceira etapa, a gente vai também trabalhar com os resultados da primeira e da segunda, e com auxílio de ferramentas de planejamento e controle, nós vamos ver quais são as alternativas para estar trabalhando as necessidades, as variações desta demanda. Nós até falamos um pouco sobre estoque na nossa última aula. Aqui nós vamos falar sobre planejamento e a capacidade de estoques. Então, o estoque, pessoal, é definido como um acúmulo de qualquer recurso utilizado em uma organização. Lembrando que esse estoque ele pode se referir a um produto em si, ou seja, aquilo que já foi produzido na empresa, ou os insumos, ou seja, a matéria-prima que está armazenada para depois produzir esse produto ou serviço. Então, o estoque ele necessita de um controle muito bem estruturado, tendo em vista que eu preciso fazer sempre essa relação aqui, a relação estoque e demanda, ou seja, o que é que eu tenho estocado, o que é que está no meu almoxarifado e como é a minha demanda, não só no dia atual, como no futuro próximo. Então, eu não posso estocar muito se eu não tenho demanda, porque aí eu vou estar ocupando espaço, eu vou estar correndo risco de ter deteriorização, de ter problema de algum produto, um risco até de ter prejuízo mediante a algum problema que ocorra nesse estoque. Mas o ideal se você tem uma demanda que ela se altera muito em um curto espaço de tempo, é ideal você ter um estoque mesmo que pequeno para conseguir atender algumas demandas que aparecem de maneira espontânea. Nesse slide a gente fala um pouco sobre o controle de estoque. Esse controle de estoque ele tem que estar em consonância com o que é produzido, a velocidade que é produzida e a liquidez, a velocidade da liquidez, ou seja, daquilo que tem saída para atender os clientes. Então, esse estoque ele precisa ser organizado, precisa ser catalogado, até mesmo para minimizar riscos que pode aparecer. E, dentro desse estoque, esses produtos precisam ser diferenciados. Existem diversos métodos. Aqui eu listei para você um dos que é mais utilizado, que é o sistema de classificação ABC. Ele diferencia os itens de acordo com
a relevância em termos de venda e custo, por exemplo, e também tem como objetivo controlar mais facilmente as diferentes categorias. Então, no item A, ele coloca itens que possuem valores relativamente altos. Itens B são valores de nível médio, produtos de valores médio. E no item C são os produtos de valores relativamente baixos. Aqui ele faz o controle, aqui levando em consideração a questão do valor. Poderia ser também poderia ser uma outra metodologia, colocando inclusive separando com produtos que têm mais saída. Aí fica de acordo, a metodologia empregada vai muito de acordo com a realidade da empresa. Repetido aqui. Planejamento e controle da cadeia de suprimentos. Então, pessoal, vamos entender. Essa cadeia de suprimentos, ela pode ser entendida como toda a interligação entre fornecedores, passando pela transformação para a obtenção de serviço, até a disponibilização desse produto na prateleira para o cliente. Ou seja, ela se relaciona desde lá dos meus fornecedores, de produtos ou matérias-primas. Por isso é um ponto de atenção você ter fornecedores de qualidade, fornecedores que cumprem os prazos, tendo em vista que qualquer alteração nessa cadeia de suprimentos pode levar a uma ausência de um produto que está sendo demandado. Então, essa gestão de cadeia de suprimento, ela controla as atividades aqui interligadas, como as atividades de fornecedores, transportadores, setores internos, organizações provedoras de serviço e sistemas de informações. Ou seja, são todas as áreas que têm um impacto maior na produção ou na disponibilidade desse produto. E ela busca, enfim, o objetivo dela é fazer uma gestão de suprimentos adequada a fim de satisfazer o consumidor final, trazendo assim objetos que tragam qualidade, confiabilidade, velocidade, flexibilidade e custo. A respeito das operações enxutas, que a gente está vendo aqui nesse slide, são todas as operações que, de certa forma, elas minimizam os estoques. Então, o conceito de sistema de produção enxuta, de acordo com Hitzmann e outros autores, são estratégias entre as diversas operações para criar um processo eficiente. Quando eu falo aqui em processo eficiente, não é que o processo anterior não tivesse eficiência, mas é, de certa forma, melhorar esse processo. Assim, uma operação que visa eliminar todos os desperdícios, desenvolvendo uma operação mais ágil, confiante, que preze pela qualidade do produto ou serviço e opere a um custo baixo. Quando eu coloco operar em custo baixo, é porque muitos investimentos, muitas ações que você pode querer fazer na empresa, pode trazer um custo. Esse custo, se ele for muito alto, ele vai comprometer o valor final e, assim, causar impacto na decisão de compra do cliente. Então, eu tenho que estar sempre de olho de como é que vai ser o repasse final para o cliente, para não sair um produto muito caro. Pode ser entendido também como um conjunto integrado de atividades para a produção de alto volume com o mínimo de estoque possível. Eu falei lá no início. Isso ficou conhecido como Just Time, que é formado pelas práticas que foram criadas através de operações enxutas. Então, quando vocês escutarem esse termo Just in Time, ele pode estar relacionado com essa expressão operação enxuta. Também pode aparecer alguns autores que colocam como estoque zero, tendo em vista que um dos objetivos é fazer minimizar o estoque dentro das empresas, trazendo aí a eliminação de desperdício e uma produção de qualidades apenas quando for necessária. Pode aparecer também aqui o Just Time com essa sigla, que eu sublinhei aqui para vocês. Vou até destacar para ficar mais visível, colocar aqui.
E em todo o processo da empresa, e o processo produtivo não poderia ser diferente, há sempre uma possibilidade de melhoria. Inclusive, esse é um dos papéis fundamentais do gerente de produção, que ele deve planejar, controlar as atividades do processo e também fazer uma análise constante de como é possível fazer esse melhoramento do processo. Então, conhecendo todas as etapas, todas as tarefas, quem são a equipe, quem são os fornecedores e os insumos, é possível promover melhorias para trazer aí um processo mais eficiente, um produto com mais qualidade que atenda com mais satisfação o cliente. Quando eu falo em promover melhorias, não é que o processo ele seja ineficiente, mas é porque o processo está rodando, está com tempo, mas a equipe, o gerente identificou um ponto de melhoria que dá para empreender. Nós temos aqui até algumas ferramentas que pode ser utilizada dentro desse processo de melhoria, até mesmo para conhecer, essas ferramentas podem, inclusive, conhecer melhor o processo e, assim, trazer mais esclarecimento de como pode se dar essas melhorias. Nós temos o diagrama de dispersão, ele é utilizado principalmente para fazer um comparativo entre duas variáveis, como, por exemplo, a variável tempo e a quantidade do que foi produzido. O outro é um mapa de processo, ou fluxograma, onde, através dele, é possível descrever de maneira bastante clara como é o fluxo desse processo, e isso acaba melhorando no processo de tomada de decisão. O outro é o diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe, que traz aí um importante instrumental, principalmente para identificar as potenciais causas de uma determinada falha. A outra ferramenta é o diagrama de Pareto, que é um gráfico de barras que utiliza na escolha das prioridades dos negócios, pois diferencia os itens de informação em mais ou menos importantes. Essa daqui se dá para a escolha de prioridades, tendo em vista que uma organização pode aparecer diversas atividades que requerem a sua atenção, e aqui nós conseguimos definir um padrão de prioridades para elas. E a outra é a análise do porquê, quando, quando que é quando as causas da ocorrência do problema são identificadas, elas são tratadas separadamente, para achar o porquê que elas ocorreram. Então, aqui são algumas ferramentas de melhoria do processo. Em geral, as pessoas utilizam bastante o fluxograma e o mapa de processo, tendo em vista que eles facilitam bastante o processo de tomada de decisão. Então, pessoal, esse era o conteúdo que nós tínhamos para debater hoje. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.